Se você está estudando tarô, mas sente que a sua jornada não deslancha, não vai pra frente e que você precisa de algumas dicas para poder transformar a sua jornada muito mais leve, muito mais tranquila, bora para esse vídeo pegar algumas dicas. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas dicas que podem ser muito valiosas na hora de estudar tarô. Foram dicas que quando eu comecei a aplicar, os meus estudos se tornaram muito mais leve e muito mais tranquilos. E esse vídeo ele acaba sendo até um complemento do vídeo da semana passada. No vídeo da semana passada eu falei um pouco sobre erros que eu cometi no início da minha jornada. Se você juntar o vídeo de hoje com o da próxima, você consegue juntar um apanhado de dicas maravilhosas e valiosas que vão deixar os seus estudos de tarô muito mais leves. Então já pega um caderninho e anota essas dicas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dica número 1. Então a primeira dica é de você ter total percepção do baralho que você está em mãos. Eu fiz uma pesquisa para até fazer esse vídeo e em todo lugar falam que o ideal é que você escolha um baralho totalmente clássico para que você consiga ter uma melhor percepção da simbologia, que você consiga entender a simbologia das cartas de uma maneira mais fácil e etc. Mas como eu já até falei no vídeo da semana passada sobre eu não conseguir me identificar, é muito fundamental que você realmente tenha total noção do deck que você está em mãos, justamente para você descobrir se esse não é um deck muito difícil. Porque, por exemplo, alguns baralhos como Nicoletta Ticoli e entre outros, eles acabam levando uma simbologia muito diferente e que se torna muito mais difícil. Então, se você não tem um conhecimento prévio do tarô, provavelmente você não vai conseguir compreender de uma maneira simples. Porque o ideal é que você pegue o seu tarô e que você bata o olho e você saiba exatamente o que está te dizendo. Mesmo que no início apenas uma imagem te chame a atenção, apenas a forma da movimentação e da ação da carta que esteja realmente fazendo com que te traga os insights sobre aquilo que a carta está te dizendo. Então, o ideal é que você tenha muita percepção, porque quando eu comecei a entender o tarô e era com um deck que eu me identificava, era porque eu já tinha um conhecimento prévio do tarô antes, porque antes de eu comprar o tarô que eu gostava, eu usei o tarô de Rider-Waite, e ele é um tarô que ele leva a simbologia muito mais a sério, porque as cartas que tem muito vermelho, que tem muito laranja, que vão representar a matéria e a ação. Então, quando eu batia o olho, eu já sabia. Essa carta falando sobre ação, sobre materializar aquilo que você deseja. Como, por exemplo, a carta do mago, que a predominância vai ser em vermelho. Enquanto a carta da lua, que é uma carta que fala sobre ter uma realidade meio distorcida, não saber muito bem o que está acontecendo ali. E vai ter os tons bastante em azul, que vai representar o mundo onírico, vai representar bastante a nossa parte mental. Então é muito fundamental que você tenha a percepção do deck. Você não precisa ter um deck clássico, como o tarô de Marsella ou o tarô de Rider-Waite, mas você precisa pelo menos entender a simbologia em um tarô clássico para depois você começar indo pelo aquele tarô que você gosta. Eu posso te garantir que você vai aprender tarô pelo tarô que é bom, que é agradável, mas se você puder investir, invista em 2 ou invista em algum livro que vai ter as imagens dos tarôs clássicos, como por exemplo a Bíblia do Tarô, até um vídeo que eu já fiz analisando aqui no canal e eu posso deixar ele aqui na descrição, então depois se você quiser ver, corre lá e dá uma olhadinha. Ele traz os arcanos maiores e os arcanos menores, todos ilustrados de acordo com o tarô de Rider-Waite. Então, mesmo que você inicie um tarô que você já gosta e um tarô que você se apaixona quando você vê, o ideal é que você pelo menos tenha essa noção das cores das cartas, a simbologia, da numerologia, porque nesses tarôs mais clássicos, os mínimos detalhes eles vão estar dizendo alguma coisa. Como, por exemplo, na carta da Lua, aquele caranguejo minúsculo está falando sobre o signo de Câncer. Então, o tarô, ele é essa ferramenta de autoconhecimento que ele vai trazer toda uma simbologia de acordo com os nossos padrões de comportamento e de acordo com outras coisas que já existem. Tanto é que não é à toa que muitos astrólogos, numerólogos
e pessoas que trabalham com outras ferramentas de autoconhecimento juntam o tarô, justamente porque ele não é uma coisa solta, ele vai estar totalmente ligado. Então, a dica ela se resume nisso, de tenha muita percepção do deck que você está. Talvez você não está aprendendo porque o baralho ele tem uma simbologia totalmente diferente, que para você não faz muito sentido, que você bate o olho e não sabe exatamente o que está acontecendo ali. E eu posso dar um exemplo claro sobre mim. Quando eu, enfim, comecei a praticar com o tarô que eu gostava, tem cartas lá naquele tarô que ele tem uma simbologia totalmente diferente. Por exemplo, a carta da torre, nesse tarô se chama revelação. E tem um porquê, tem todo um contexto, dá para entender o porquê que está dizendo como revelação. A carta do diabo fala sobre ódio de si, e assim, dá para entender. Só que ao mesmo tempo tem dois pontos. Primeiro, que se for o seu primeiro tarô, você provavelmente não vai conseguir compreender e não vai conseguir ter a percepção do porquê que está dizendo revelação. E também porque ele tá já levando para um lado mais negativo, ele já tá levando para uma visão muito específica daquele autor. E tá tudo bem, é muito bom a gente estudar em diversos baralhos e etc. Mas com certeza ter pelo menos um baralho clássico para que você consiga observar exatamente a simbologia acaba sendo fundamental. Dica número 2. A segunda dica é o fato de você ter um caderno para anotar as suas percepções. E aí isso vai muito além de você ler vários livros e de você assistir vários vídeos e consumir vários autores, mas de você se desprender de tudo isso, de pegar o seu tarô, principalmente se for a primeira vez, e realmente olhar as cartas e observar que insights que elas trazem para você. Porque isso acaba fazendo com que você comece a criar uma memória e que você comece a assimilar as cartas de uma maneira mais real e de uma maneira mais natural e não aquela coisa totalmente engessada que você não sabe exatamente se aquilo é um pensamento que você tem quando você olha a carta ou se é porque você leu determinados autores. Então é muito uma junção de você realmente pegar o que você já leu e o que você já consumiu de vários autores e também aquilo que você pensa, aquilo que te trazem. Porque afinal de contas, ler tarô é uma tradução das cartas, porque as cartas elas são uma linguagem, elas são espelhos sobre nós mesmos e é exatamente isso que você faz quando você começa a tirar as cartas, você começa a traduzir aquela linguagem. Então você não precisa traduzir igual o tarólogo X, igual ao tarólogo Y. Você pode trazer as suas próprias traduções. É claro que a gente precisa ter muito estudo para realmente pegar a base, para você realmente saber o que a carta diz e não estar tirando algo da sua cabeça. Tarô é muito longe disso, é um estudo, é um conhecimento que precisa ser aprofundado e nunca parado de estudar. Mas que você realmente tenha a liberdade de traduzir da maneira como você se conversa com as cartas. E é isso que vai te deixar diferente, vai ser o seu diferencial na hora de oferecer um serviço. Tanto é que esse já é um terceiro caderno que eu tenho, que eu anoto as minhas percepções de tarô. Claro que no início eram coisas muito mais engessadas e tá tudo bem, é exatamente isso, mas com o tempo você começa a perceber a carta de diversas nuances. Você conhece uma pessoa que tem as mesmas características da carta do louco, você passa por uma situação difícil, exatamente como a carta da torre fala, e quanto mais você vai adotando aquela ideia de realmente anotar e realmente ter esse costume de fazer essas anotações, com certeza a tua mente vai expandir muito em relação a isso e vai fazer também com que você vai ficando calejado de saber exatamente o que a carta está dizendo e você começa a ter um processo de intuitivo muito mais leve, um processo muito mais tranquilo, porque quando você passa por algumas situações ou quando você conhece as pessoas que são exatamente como aqueles arcanos maiores, você também consegue dar os melhores conselhos, você consegue trazer aquilo de uma maneira muito mais natural
e não engessada, que ninguém aguenta uma consulta de tarô engessada, porque no final das contas não diz nada para ninguém. Então a gente precisa traduzir as cartas de maneira ideal e para isso a gente precisa anotar as nossas percepções, que vai fazer total diferença. E antes de seguir para a próxima dica, eu vou deixar meu Instagram aqui na tela para caso você queira aprender um pouco mais sobre autoconhecimento e um pouco mais sobre tarô de maneira prática, ver alguns reels divertidos, dar boas risadas e poder conversar diretamente comigo, dar alguma crítica, alguma sugestão, algo que você queira falar sobre mim e ainda marcar uma consulta particular de tarô, caso você tenha esse desejo. Me segue lá no Instagram para não perder nada. Dica número 3. A dica número 3 está totalmente conectada à dica número 2, que é tirar o tarô para você mesmo, diariamente, semanalmente, mensalmente, quando você sentir a necessidade, mas é a fim de exercício, é a fim de você realmente conseguir, de alguma forma, ir anotando, ir praticando, ir observando como que aquelas cartas elas vão se desenrolando para você. E isso faz muita diferença, para mim fez demais, faz até hoje, eu ainda percebo nuances, principalmente quando você tira o tarô diariamente, ele não tem um período tão longo, então vai ser naquele dia, o que aquela carta está dizendo para você mesmo. Às vezes a gente tem uma visão totalmente negativa de alguma carta e conforme se desenrola o seu dia e acontece coisas parecidas com aquilo ali, você começa a perceber que as cartas elas também falam sobre diversas nuances. E aí quando você anota isso tudo que você vai percebendo, você vai criando essa experiência, vai criando toda essa ideia de realmente entender o tarô de dentro para fora, que foi algo que eu já falei lá no vídeo da semana passada, então não deixa de conferir esse também, que com certeza você vai ter várias anotações e se você pôr em prática, eu tenho certeza que em um período muito mais curto, você vai começar a compreender o tarô. Eu gostaria muito de ter tido esse tipo de dica quando eu iniciei e talvez por ignorância não encontrei, mas de alguma forma eu tenho certeza que ajuda, porque quando eu comecei a realmente fazer isso, a minha vida mudou e eu comecei a entender o tarô de uma maneira que eu nunca entendi. E como eu sempre falo, o tarô ele é um processo, ele não é um fardo, ele tem que ser algo que você vá se conectando, porque quanto mais você se conecta, mais familiarizado você fica e melhor você fica e mais as pessoas gostam das suas consultas. Dica número 4. Não dá para ser bom em nada se não existe a prática. E ainda assim, quando você consegue fazer um trabalho legal, daqui a um tempo, eu tenho certeza que você vai olhar e você vai falar, nossa, como eu era ruim nisso. E é justamente porque você continua praticando. Então, isso faz também com que você não desista, como eu quase desisti, passei um tempo com o meu tarô na caixa porque eu achava que não era bom, mas era justamente porque eu não praticava, mas eu também não fazia anotações, eu também não tinha muito conhecimento do deck que eu tinha, não tinha muito conforto, não me familiarizava muito com aquelas cartas, então, assim, eu tinha tudo para desistir, não sei o que houve, no final das contas, voltei e cá estamos. Mas então, a ideia de você realmente começar a praticar e começar a fazer, mesmo que você não se sinta super confiante, super seguro, tendo constância e tendo prática, com certeza você vai começar a ficar muito confortável. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me expressei, que sempre fui muito comunicativa e ainda assim eu achava que o tarô era um bicho de 7 cabeças que eu nunca iria aprender porque parecia que era muito conceito, que era muita palavra-chave, que era muito tipo de interpretação e na real quanto mais você vai praticando, mais você vai ficando bom. Eu passei por um tempo de dar consultas gratuitamente para amigos muito próximos, para familiares, e eu já conhecia eles. Então, quando vinham as cartas, eram cartas que eu falava, claro, é por isso que tá vindo essa carta, porque a pessoa ela é dessa forma. Mas ainda assim, aquilo acabava e eu pensava, caramba, eu não sei nada sobre tarô. E na verdade era por sempre estar muito preso a essa ideia de que eu precisava ser de tal forma e de que a forma como eu estava fazendo não era suficiente e isso fez com que eu parasse de praticar porque eu estava muito frustrado. Então,
para que você não caia nessa mesma cilada que eu caí, pratique, mesmo que você não se sinta totalmente bom, e fale com pessoas que são super próximas, fale, olha, ainda não estou 100%, talvez eu precise aqui consultar minha anotação, e por isso a dica de anotar, porque se você anota, você começa a perceber os padrões de comportamento, e a hora que você menos percebe, você está atendendo e você está falando com pessoas que você nunca viu na vida e você não tem medo nem da pessoa e nem das cartas, que acaba até sendo bastante comum, mas é justamente isso. A prática, ela leva à perfeição. Esses dias eu ouvi uma frase que era: quanto melhor você é, mais natural aquilo parece. Não é essa frase. Eu não lembro essa frase. Não era. Era uma frase tipo... A frase era tipo... Quanto mais natural você... A frase é: quanto mais natural você faz o trabalho, mais fácil ele parece ser. Mas assim, nem faz sentido com isso que eu tô dizendo. O contexto da frase é que quanto mais natural você faz o trabalho e com mais perfeição você faz aquele trabalho, mais fácil o trabalho parece ser. A frase era linda e realmente faz muito sentido, só que para o trabalho parecer natural e parecer fácil e parecer fluido e lindo, você precisa praticar. Então, é isso, pratique que não tem erro. Dica número 5. E a última dica, mas não menos importante, é que eu peço para você, por favor, não se limitar a regras que os outros falam, a formas de tirar o tarô, porque o que pode funcionar muito bem para uma pessoa pode não funcionar nada para outra. E eu era muito preso em técnicas de embaralhamento, métodos de tiragens, formas de tirar as cartas, porque simplesmente eu não tinha virado aquela chavinha na minha cabeça de que isso é apenas um suporte. Então você pode pegar todas as dicas, baixar todos os conteúdos, pegar o que for. No final das contas, é uma conversa de você com o tarô e apenas isso. E aí o fato de você usar métodos é sim muito bom. Usei métodos por muito tempo, mas hoje em dia eu só trabalho com leituras intuitivas, porque eu acho que funciona muito mais. Então, se o tarólogo que você admira, ele vai trabalhar com cartas invertidas, mas você não gosta de cartas invertidas, não tem por que você se submeter. Se o tarólogo X e Y trabalham só com determinado método, você não precisa levar isso ao pé da letra. E você não precisa usar as mesmas palavras, porque quando você se limita, você deixa tudo muito engessado e faz parecer que você não tem propriedade no assunto. Então, o fato de você começar a desenvolver os próprios métodos, as próprias formas de ver as cartas, se você vê a carta do louco de uma maneira muito específica, mas não fugindo do conceito e da base inicial, mas porque você passou por uma situação X, é esse que vai ser o seu diferencial e é isso que vai te tornar um tarólogo muito bom e que as outras pessoas vão te recomendar, porque elas vão perceber que você sabe muito bem manusear as cartas da sua forma e de uma forma que deixam elas muito satisfeitas. Então, isso também se dá ao fato de respeitar o próprio tempo. Se você viu que a pessoa aprendeu tarô em 3 meses e você não conseguiu aprender nesse tempo, tá tudo bem, cada um tem a sua forma de ver as cartas, a sua forma de ver o tarô, e às vezes a pessoa ela já tá em um outro nível que você ainda não chegou, mas o tarô ele é autoconhecimento, então não tem por que a gente se cobrar se a gente ainda não chegou naquele ponto. Eu passei por várias situações como essa porque eu demorei mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio até estar realmente muito seguro com o tarô. E é isso aí, estou aqui hoje e diferente de muitas pessoas que compram determinados cursos e aprendem em 3, 4 meses, isso também é algo que eu gostaria de falar, que se você não tem muito dinheiro para investir, porque querendo ou não livros, baralhos, estrutura, é tudo muito caro, ainda assim dá super para aprender e fazer ótimas tiragens de tarô e com muitas pessoas querendo e recomendando o seu trabalho. Não se compare a pessoa X e a pessoa Y, porque você é diferente e você é único por isso, e você vai ser um tarólogo único, independente se existir milhões de tarólogos por aí.
Então esse foi o vídeo, eu espero que as dicas elas tenham sido valiosas e que você tenha anotado para não esquecer. Se você não anotou, volta ao vídeo, vê mais uma vez, vai anotando para que você não esqueça. Se você tem mais alguma dica ou se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo, posso estar gravando uma próxima parte. E se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, de deixar um like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, comenta aqui embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau! Dica número 5. Parece que são 10, né? Dica número 5. Mas é que se juntar com o vídeo da semana passada, dá 10. Dica número 5. Dica número 5. Dica número 5. Dica número 5. Dica número 5.